Margaret Westbrook examinou seu reflexo no espelho de corpo inteiro do provador privativo da boutique exclusiva, ajustando o colar de diamantes que custará ao seu marido, Richard, mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano, enquanto mentalmente catalogava quais de suas amigas ricas ficariam morrendo de inveja quando ela chegasse à festa beneficente daquela noite usando o vestido valentino personalizado que ela havia encomendado especificamente para ofuscar todos os outros no evento, que se tornará uma vitrine competitiva para exibir riqueza e status entre a elite social da cidade, em vez de um esforço sincero para arrecadar dinheiro para o hospital infantil que supostamente seria o beneficiário da extravagante arrecadação de fundos da noite. Senhora Westbrook, gostaria que sua cabeleireira habitual viesse aqui para ajudar com seu cabelo e maquiagem? Perguntou Clarissa, a gerente da boutique que aprenderá ao longo de anos servindo Margaret que manter sua satisfação exigia atenção constante e disposição para atender a demandas que muitas vezes cruzavam a linha do atendimento razoável ao cliente para o atendimento obsequioso a mulheres cujo senso de direito havia crescido proporcionalmente à acumulação de riqueza do marido por meio do desenvolvimento imobiliário que o tornará um dos homens mais ricos da cidade. Sim, e certifique-se de que ela entenda que eu quero algo dramático e sofisticado, nada muito jovem ou moderno que me faça parecer que estou me esforçando demais para competir com mulheres mais jovens na festa. Instruiu Margaret em um tom que comunicava tanto sua expectativa de execução perfeita quanto sua insegurança subjacente sobre o envelhecimento, que ela tentava mascarar por meio de procedimentos estéticos caros e roupas de grife que ela acreditava projetar uma imagem de elegância atemporal. Embora suas amigas zombassem reservadamente de suas tentativas óbvias de parecer mais jovem do que seus 53 anos. A boutique ficava no distrito comercial mais exclusivo, onde as lojas não exibiam os preços porque quem precisasse perguntar não tinha condições de comprar as mercadorias, e onde os compromissos de compras pessoais eram agendados com semanas de antecedência, pois a clientela esperava a atenção exclusiva da equipe, treinada para fazer com que até os clientes mais difíceis se sentissem valorizados e especiais, independentemente de quão exigentes ou rudes fossem seus comportamentos durante interações que frequentemente testavam a paciência e o profissionalismo dos funcionários. Senhora Westbrook, eu apresentei várias opções de joias que podem combinar com seu vestido, ofereceu Emily, uma jovem vendedora relativamente nova na boutique e que ainda não havia desenvolvido a casca grossa e o distanciamento cínico que os funcionários mais experientes cultivavam como mecanismo de defesa contra a exposição diária a clientes ricos, cujo tratamento aos prestadores de serviço frequentemente revelava um péssimo senso de superioridade que contradizia suas imagens públicas, cuidadosamente elaboradas como filantropos sofisticados preocupados com causas sociais. Obrigada, querida, mas prefiro escolher meus próprios acessórios sem a ajuda de alguém que provavelmente não consegue distinguir peças de qualidade de bijuterias, respondeu Margaret com um tom desdenhoso que fez Emily corar de vergonha pelo insulto implícito ao seu gosto e experiência, que refletia a suposição de Margaret de que uma jovem que trabalha no varejo deve carecer de refinamento e educação que lhe permitiriam apreciar joias finas que Margaret considerava normais como parte de seu guarda-roupa. Emily se retirou do provador, tentando não demonstrar mágoa pela crueldade casual de Margaret, típica de como clientes ricos frequentemente tratavam os prestadores de serviço como se fossem invisíveis ou intelectualmente inferiores simplesmente por terem empregos que os obrigavam a atender às necessidades e preferências dos outros. Não leve para o lado pessoal, a senhora Westbrook trata todo mundo assim, sussurrou Clarissa, consoladora, para Emily quando estavam longe dos ouvidos de Margaret. Ela é insegura por trás de toda essa arrogância e se sente melhor menosprezando pessoas que considera abaixo de seu status social. Apenas sorria, acene com a cabeça e lembre-se de que o comportamento dela diz tudo sobre o caráter dela e nada sobre o seu valor como pessoa. O conselho foi gentil, mas também normalizou padrões de desrespeito que se esperava que os prestadores de serviço tolerassem sem reclamar, porque clientes como Margaret gastavam enormes quantias de dinheiro e porque os lucros da boutique dependiam da manutenção de bons relacionamentos com clientes ricos, mesmo quando esses relacionamentos exigiam que os funcionários absorvessem abusos verbais e condescendência que seriam inaceitáveis em qualquer outro contexto.
Enquanto Margarete continuava os preparativos para o baile de gala, outra cliente entrou na loja vestindo jeans simples e uma blusa branca simples, que contrastava fortemente com as roupas de grife que normalmente adornavam as mulheres que compravam naquele estabelecimento. Sua aparência discreta imediatamente provocou suposições entre os funcionários sobre se ela era realmente uma cliente com condições de comprar seus produtos ou se havia entrado por engano, pensando que se tratava de uma loja de varejo mais acessível. "Posso ajudar você a encontrar algo?", perguntou Emily educadamente, tentando disfarçar o ceticismo sobre se aquela mulher, vestida casualmente, era uma compradora séria ou apenas estava olhando, com avidez, roupas que não poderia comprar de forma realista. "Estou procurando um vestido de gala para um evento beneficente hoje à noite", respondeu a mulher com serena confiança. "Não tenho um estilo específico em mente, mas agradeceria sua orientação sobre o que pode funcionar bem para um evento formal de gala." Seu pedido foi direto e seu comportamento, agradável, sem a exigência imperiosa que caracterizava as interações de Margarete com a equipe, mas Emily se viu incerta sobre quanto tempo e energia investir para ajudar uma cliente que talvez não tivesse orçamento para o estoque caro da boutique, dada sua aparência casual e a ausência de indicadores óbvios de riqueza, como bolsas de grife ou joias de luxo, que normalmente sinalizavam um grande poder de compra. "Claro, deixe-me mostrar algumas opções em nossa coleção de prêt-à-porter", ofereceu Emily, calculando mentalmente que peças prêt-à-porter a partir de vários milhares de dólares provavelmente seriam mais acessíveis do que a alta costura personalizada que Margarete e clientes semelhantes costumavam encomendar. "Qual é a sua faixa de orçamento para que eu possa me concentrar em peças que funcionem financeiramente?" A pergunta era razoável do ponto de vista empresarial, mas também revelava pressupostos de classe embutidos nas práticas de varejo, onde os funcionários julgavam o poder de compra dos clientes com base na aparência e, em seguida, distribuíam o serviço de acordo, em vez de tratar todos os potenciais compradores com igual atenção e respeito, independentemente de como se apresentassem. "Não tenho um orçamento específico em mente. Estou mais preocupada em encontrar algo apropriado e bem feito do que em me manter dentro de uma faixa de preço específica", respondeu a mulher sem se defender diante de uma pergunta que implicitamente questionava seus recursos financeiros. "Por favor, mostre-me o que você acha que funcionaria bem para a ocasião, sem se preocupar com o custo." Sua resposta deveria ter alertado Emily de que aquela poderia ser uma cliente mais séria do que a aparência casual sugeria, mas anos de experiência no varejo lhe ensinaram que alguns compradores ambiciosos alegavam falta de orçamento para manter a dignidade enquanto olhavam produtos que, no fim das contas, não podiam pagar. Então, Emily permaneceu um tanto cética, mesmo enquanto começava a tirar vestidos de gala das araras e levá-los ao provador privativo para que os clientes experimentassem. Enquanto isso, Margarete havia terminado sua sessão de estilo e se preparava para sair da boutique quando notou uma mulher vestida casualmente sendo auxiliada por Emily no provador adjacente, e a expressão de Margarete mudou para desdém ao observar o que presumiu ser uma cliente inadequada recebendo atenção de funcionários que deveriam se concentrar exclusivamente em compradores sérios como ela, que, na verdade, gastavam uma quantia significativa de dinheiro no estabelecimento. "Clarissa, por que seus funcionários estão perdendo tempo com alguém que obviamente não é um cliente de verdade?" Margarete reclamou alto o suficiente para que suas palavras chegassem ao provador, onde as mulheres que experimentavam vestidos podiam ouvir a caracterização ofensiva. "Esta é uma boutique exclusiva, não uma loja de departamentos onde qualquer um pode entrar na rua e se fantasiar com roupas caras que não tem intenção de comprar. Vocês devem ter padrões sobre quem permitem a entrada aqui, porque ter o tipo errado de cliente prejudica sua marca e deixa compradores como eu desconfortáveis em comprar em um ambiente que não mantém a exclusividade adequada." Suas críticas revelaram tanto sua obsessão em manter as fronteiras de classe que separavam a elite abastada das pessoas comuns quanto sua crença de que tinha direito a uma polícia, que deveria ter permissão para entrar nos espaços que frequentava com base em julgamentos arbitrários sobre sua aparência e suposto status social. "Senhora Westbrook, garanto que todos os clientes que entram em nossa boutique recebem um atendimento adequado, independentemente de sua aparência", respondeu Clarissa com uma linguagem diplomática que evitou desafiar diretamente o esnobismo de Margarete.
Ao mesmo tempo em que defendia a política da boutique de tratar potenciais clientes com respeito até que provassem que não eram compradores sérios. A mulher a quem você se refere está experimentando vários vestidos de noite e não nos deu nenhuma razão para acreditar que ela não seja uma cliente genuína. Sua defesa branda da política de serviço inclusivo enfureceu Margarete, que interpretou a relutância da gerente da boutique em rejeitar imediatamente uma mulher vestida casualmente como uma afronta pessoal e como evidência de que os padrões estavam caindo no estabelecimento que ela frequentava há anos, com base na suposição de que atendia exclusivamente mulheres de sua classe social. Bem, acho que é inapropriado e vou expressar meus sentimentos, declarou Margarete enquanto marchava decididamente em direção ao provador, onde uma mulher se examinava no espelho, usando um elegante vestido de noite azul marinho que se ajustava perfeitamente ao seu corpo e transformava sua aparência casual em uma elegância sofisticada que rivalizava com qualquer coisa que Margarete pudesse alcançar, apesar dos milhares de dólares gastos em roupas de grife e estilo profissional. Com licença, mas não pude deixar de notar que você está experimentando vestidos de noite aqui. Margarete se dirigiu à mulher com hostilidade mal disfarçada. Estou curiosa para saber qual evento de caridade você supostamente vai participar hoje à noite que exigiria um vestido formal de uma boutique como esta, porque, francamente, você não parece alguém que frequenta círculos onde tais eventos acontecem ou que poderia comprar roupas a esse preço. Seu questionamento agressivo era claramente motivado pelo desejo de expor a mulher como uma fraude e forçá-la a admitir que estava desperdiçando o tempo de todos experimentando vestidos que não podia comprar, e sua abordagem confrontacional revelava o quanto ela se sentia ameaçada pela possibilidade de que alguém que não exibisse indicadores óbvios de riqueza pudesse, na verdade, pertencer a espaços exclusivos que Margarete considerava seu território natural. Vou ao baile de gala do hospital infantil hoje à noite, o mesmo evento para o qual você provavelmente está se preparando, com base em seu traje formal, respondeu a mulher calmamente, sem se elevar ao tom provocador de Margarete. E sou perfeitamente capaz de comprar qualquer vestido que eu escolher sem me preocupar se minha situação financeira atende aos seus padrões de aprovação. Sua resposta comedida manteve a dignidade, ao mesmo tempo em que rejeitava firmemente a exigência implícita de Margarete de que ela justificasse sua presença na boutique para um estranho que não tinha autoridade legítima para interrogá-la, mas que presumia que sua própria riqueza e status lhe davam o direito de policiar os limites dos espaços sociais da elite. O baile de gala do hospital infantil é um evento exclusivo para grandes doadores e líderes comunitários proeminentes, zombou Margarete, incrédula. Não tem como você receber um convite a menos que seja convidada de alguém ou esteja presente em caráter de serviço, como equipe de buffet ou coordenação de eventos. Deixe-me adivinhar. Você pensou em comprar uma fantasia para poder fingir ser uma convidada de verdade em vez de uma ajudante contratada? Isso é uma deturpação patética e, francamente, fraudulenta, sobre a qual os organizadores de eventos deveriam ser informados. Suas acusações evoluíram do ceticismo inicial sobre o poder de compra das mulheres para alegações explícitas de enganação e ascensão social, que revelaram as próprias ansiedades de Margarete em relação a status e sua necessidade de manter hierarquias claras que separassem os membros autênticos da elite dos impostores que pudessem se infiltrar em seus círculos exclusivos. Posso garantir que recebi meu convite legitimamente como uma grande doadora que contribuiu significativamente para o hospital ao longo de muitos anos, respondeu a mulher com uma paciência notável, considerando quão insultuosas as acusações de Margarete haviam se tornado. Mas não lhe devo nenhuma explicação sobre minha presença ou minhas qualificações para estar no evento simplesmente porque você fez suposições infundadas sobre meu status social com base em como estou vestida para uma ida casual às compras. Sua recusa em se deixar intimidar ou em fornecer credenciais que satisfizessem as exigências de Margarete por prova de legitimidade foi uma postura de princípio sobre não aceitar a premissa de que ela precisava se justificar para um estranho crítico, mas também teve o efeito infeliz de enfurecer ainda mais Margarete, que interpretou a falta de adesão imediata ao seu interrogatório como evidência de consciência culpada e tentativa de fraude. Você é uma mentirosa e uma fraude, e eu não vou deixar você envergonhar a si mesma e a todos os outros aparecendo na festa de gala desta noite fingindo ser algo que não é.
anunciou Margaret com a convicção hipócrita de que sua intervenção estava protegendo a integridade do evento, em vez de reconhecer que seu comportamento era um assédio cruel a uma cliente inocente que não havia feito nada para merecer tal tratamento. Na verdade, vou garantir que você não tenha a oportunidade de perpetrar essa farsa, garantindo que não tenha vestido para usar. Antes que alguém pudesse impedi-la ou processar completamente o que ela pretendia, Margaret agarrou o vestido de noite azul marinho que a mulher estava experimentando e que estava pendurado em um gancho perto do espelho, e deliberadamente rasgou o tecido delicado com um puxão violento, rasgando a costura e destruindo o vestido que valia milhares de dólares antes que a sabotagem vingativa de Margaret o tornasse inutilizável. O ato chocante de destruição criou um momento de silêncio atordoado na boutique, enquanto funcionários e clientes processavam o que tinham acabado de testemunhar, um cliente rico destruindo deliberadamente mercadorias caras em um acesso de raiva, visando humilhar uma mulher que ela havia decidido não pertencer à sua esfera social. Senhora Westbrook, o que a senhora fez? Clarissa engasgou, horrorizada com o vestido danificado que precisaria ser pago e com a escalada violenta do confronto que havia ido além da grosseria verbal para a destruição real de propriedade, gerando questões de responsabilidade para a boutique. Esse vestido custa $8.000 e você o estragou completamente. Seu foco nas implicações financeiras, em vez da indignação moral com o comportamento de Margaret, refletia a preocupação pragmática da funcionária do varejo sobre como os danos seriam tratados e quem arcaria com os custos das ações de Margaret. Não importa quanto custe, pagarei com prazer, mesmo que isso signifique impedir essa impostora de comparecer ao evento desta noite e enganar as pessoas, fazendo-as pensar que ela pertence àquele lugar, declarou Margaret, triunfante, enquanto sacava seu cartão American Express preto, como se sua riqueza e disposição para arcar com o custo de roupas destruídas justificassem de alguma forma suas ações e justificassem seu julgamento sobre a indignidade da mulher. Considere isso minha contribuição para manter os padrões e proteger a integridade do nosso círculo social de pessoas que tentam se infiltrar em espaços onde não são bem-vindas. Sua explicação revelou que ela via a destruição do vestido como um ato virtuoso de manutenção de limites, em vez de reconhecê-la como uma crueldade mesquinha motivada por insegurança e preconceito de classe, que diziam muito mais sobre suas falhas de caráter do que sobre a vítima de seu ataque. Margaret, que diabos você está fazendo? Interrompeu uma voz masculina da entrada da loja, onde um homem alto, de aparência distinta, vestindo um terno caro, acabará de entrar e testemunhar os momentos finais do confronto, incluindo a destruição do vestido de noite de Margaret. A voz pertencia a Richard Westbrook, marido de Margaret, cuja expressão de choque e consternação sugeria que ele já ouvirá o suficiente da conversa para entender que sua esposa havia se comportado de forma abominável com um cliente que não merecia tal tratamento. Richard, eu não esperava que você me pegasse por mais uma hora, gaguejou Margaret, com um nervosismo repentino por seu marido testemunhar um comportamento que ela normalmente reservava para situações em que ele não estava presente para observar como ela tratava pessoas que considerava abaixo de seu status social. Eu estava lidando com uma situação em que alguém estava tentando obter acesso fraudulento à gala desta noite, comprando um vestido de noite que ela claramente não pode pagar e não precisa para nenhum propósito legítimo. Sua tentativa de enquadrar suas ações como uma resposta razoável a uma ameaça percebida, em vez de um ataque não provocado a um cliente inocente, foi um esforço transparente para evitar a responsabilização por um comportamento que ela sabia que Richard desaprovaria se entendesse o contexto completo do que havia acontecido. Margaret, não foi isso que acabei de testemunhar, contradisse Richard com um tom firme que indicava que não aceitaria sua narrativa egoísta sobre o ocorrido. Eu vi você destruir um vestido caro em um ato deliberado de sabotagem contra uma mulher que estava fazendo compras pacificamente e que não lhe deu nenhum motivo legítimo para uma intervenção tão agressiva. Estou francamente chocado com seu comportamento e envergonhado por minha esposa tratar outra pessoa com tanta crueldade com base em nada mais do que suposições sobre seu status social e situação financeira. Sua crítica pública a Margaret foi um raro afastamento de seu padrão habitual de evitar confrontos com a esposa, cuja personalidade difícil ele aprenderá a administrar por meio da ausência estratégica e da tolerância passiva a comportamentos que ele desaprovava em particular,
mas que normalmente não questionava diretamente. Mas Richard, você não entende. Ela não é uma cliente de verdade. Está obviamente fingindo ter recursos e conexões sociais que, na verdade, não possui, protestou Margaret, reconhecendo que a chegada inesperada do marido e sua desaprovação de suas ações estavam criando uma crise que poderia expô-la a consequências que ela presumia poder evitar pagando por um vestido danificado e seguindo em frente sem maiores repercussões. Eu estava protegendo nosso círculo social e nossa reputação, impedindo-a de aparecer na festa de gala desta noite sob falsos pretextos. Margaret, permita-me apresentar-lhe a doutora Catherine Chen, chefe de cirurgia pediátrica do Hospital Infantil e uma das convidadas de honra do evento esta noite, que será reconhecida por seu trabalho inovador no desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas que salvaram centenas de vidas de crianças, anunciou Richard com deliberada formalidade, gesticulando em direção à mulher que Margaret vinha assediando. Ela também é uma das maiores doadoras individuais do hospital, tendo contribuído com mais de $2 milhões para a nova ala pediátrica que será inaugurada em seu nome na gala desta noite. Portanto, suas suposições de que ela não deveria estar presente no evento ou não ter condições de comprar um vestido de gala estavam completamente equivocadas, e seu comportamento em relação a ela foi inexcusavelmente rude e, em última análise, criminoso, visto que você destruiu propriedade em uma tentativa equivocada de impedi-la de comparecer ao evento onde ela será literalmente a convidada de honra. A revelação criou um momento de silêncio mortificado enquanto Margaret processava informações que minavam completamente suas afirmações confiantes sobre as intenções fraudulentas e a inadequação social do Dr. Chen. E ao reconhecer que suas suposições preconceituosas e ações subsequentes a haviam exposto a uma humilhação muito pior do que qualquer coisa que ela imaginara infligir a uma mulher que ela erroneamente julgara indigna de respeito. Eu não sabia, sussurrou Margaret, com o rosto vermelho de vergonha pela magnitude de seu erro e pelo fato de seu marido tê-la testemunhado em seu pior momento e contradito publicamente sua narrativa sobre a situação diante de funcionários da boutique e outros clientes que, sem dúvida, espalhariam a história sobre seu comportamento por suas redes sociais. Como eu poderia saber que ela era importante se ela estava vestida tão casualmente e não tinha nenhum sinal óbvio de riqueza ou status? Sua tentativa de defesa revelou que, mesmo no momento em que reconheceu que estava errada sobre uma situação específica, ela ainda não entendia ou reconhecia o problema fundamental em sua abordagem de julgar o valor das pessoas com base na aparência e tratar aqueles que não atendiam aos seus padrões superficiais com desprezo em vez de cortesia básica. É exatamente esse o ponto, Margaret. Você não deveria precisar saber o patrimônio líquido ou a posição social de alguém para tratá-lo com respeito e decência básicos, respondeu Richard, com evidente decepção na voz. O fato de você só se sentir envergonhada agora porque descobriu que a doutora Chen é uma cirurgiã talentosa e uma grande filantropa, em vez de se sentir envergonhada pelo seu comportamento, independentemente de quem ela se revelasse, revela falhas de caráter que ignorei por muito tempo, ao mesmo tempo em que permitia o seu tratamento cada vez mais horrível a pessoas que você considera inferiores a si mesma. Suas críticas foram além do incidente imediato, abordando o padrão de comportamento que ele observara ao longo do casamento, mas nunca confrontara diretamente, pois desafiar o senso de superioridade e direito de Margaret teria criado conflitos que ele preferia evitar por meio de uma acomodação estratégica da personalidade dela, em vez de exigir que ela mudasse aspectos fundamentais de como interagia com o mundo. Doutora Chen, peço desculpas profundas pelo comportamento inconcebível da minha esposa em relação à senhora, continuou Richard, voltando-se para a mulher que manteve uma compostura notável durante toda a provação, apesar de ter sido submetida a assédio e de ter o vestido que queria comprar deliberadamente destruído por um estranho que se autoproclamou juiz para decidir quem merecia acesso a espaços sociais de elite. É claro que cobrirei o custo do vestido danificado e quaisquer outras despesas que a senhora tenha incorrido, e ficaria grato se a senhora me permitisse fazer uma doação substancial ao hospital em seu nome como um pequeno gesto de desculpas pelo tratamento que recebeu de alguém ligado à minha família. Estou mortificado por a senhora ter sido submetida a tal desrespeito e quero que saiba que as opiniões e ações de Margaret não representam meus valores ou como acredito que as pessoas devam ser tratadas,
independentemente das circunstâncias. Sr. Westbrook, embora eu aprecie seu pedido de desculpas e sua oferta de indenização, o que eu realmente gostaria é que sua esposa entendesse por que seu comportamento foi errado, em vez de simplesmente lamentar ter atacado alguém que acabou se revelando uma pessoa importante, respondeu o Dr. Shen com elegância. Estou menos preocupado com este incidente específico do que com um padrão de pensamento que permite que as pessoas tratem trabalhadores de serviços e outras pessoas que consideram socialmente inferiores com crueldade casual, reservando cortesia apenas para aqueles que atendem aos seus padrões de respeito baseados em riqueza ou status. Isso não é uma falha de caráter isolada, é a manifestação de um problema social mais amplo sobre como determinamos quem merece dignidade e consideração. A resposta dela elevou a conversa de uma queixa pessoal para uma crítica social mais ampla, que questionava não apenas o comportamento individual de Margaret, mas também o sistema de hierarquia de classes que permitia e normalizava tal tratamento de pessoas com base em marcadores arbitrários de status social. Você está absolutamente certa, e tenho vergonha de admitir que fui cúmplice na perpetuação desse sistema ao não questionar o comportamento da minha esposa mais diretamente ao longo dos anos do nosso casamento, reconheceu Richard. Este incidente foi um alerta para mim sobre as consequências da tolerância passiva a atitudes e ações que contradizem os valores que afirmo defender sobre igualdade e respeito por todas as pessoas. Vou me esforçar para ser melhor em me manifestar e criar responsabilidade, em vez de apenas me desculpar depois que o dano já foi causado. Sua disposição em assumir a responsabilidade pessoal por permitir o comportamento de Margaret por meio de seu silêncio e acomodação sugeria uma capacidade de crescimento e mudança que a própria Margaret parecia incapaz de demonstrar, mesmo diante de evidências inegáveis de que seus julgamentos estavam completamente errados. Margaret, acho que precisamos ter uma conversa séria sobre o nosso casamento e sobre se posso continuar com alguém cujos valores divergiram tão drasticamente dos meus, anunciou Richard com uma gravidade que indicava que estava considerando mudanças fundamentais no relacionamento, em vez de apenas exigir desculpas e seguir em frente sem abordar questões mais profundas que o incidente havia exposto. Seu comportamento hoje não foi um erro isolado. Foi um sintoma de uma visão de mundo que trata as pessoas como dignas de consideração apenas quando atendem a padrões arbitrários de status social e riqueza. Não é isso que eu quero ser ou com quem quero estar associado, e a menos que você esteja disposta a realmente examinar e mudar a forma como pensa e trata as outras pessoas, não acho que tenhamos um futuro sustentável juntos. O ultimato chocou Margaret, que presumira que, apesar da óbvia desaprovação dele por suas ações, o casamento e a segurança financeira dela permaneceriam intactos, pois Richard sempre perdoara suas transgressões e nunca ameaçara seriamente ir embora, apesar das inúmeras situações em que o comportamento dela o envergonhara ou entrará em conflito com seus valores mais igualitários. Richard, você não pode estar falando sério sobre me deixar por causa de um único incidente em que cometi um erro honesto sobre a identidade de alguém, protestou Margaret, com pânico na voz ao reconhecer que a paciência do marido com suas falhas de caráter poderia finalmente se esgotar. Peço desculpas ao Dr. Shen e serei mais cuidadosa no futuro em fazer suposições, mas ameaçar o divórcio por causa disso parece completamente desproporcional ao que aconteceu. Sua caracterização do incidente como erro honesto, em vez de um ato deliberado de crueldade motivado por preconceito de classe, revelou incapacidade ou falta de vontade contínuas de assumir a responsabilidade genuína por suas ações, além de um pedido de desculpa superficial, visando evitar consequências, em vez de demonstrar remorso autêntico ou compromisso com a mudança. Não é um incidente isolado, Margaret. É o ápice de 20 anos observando você tratar as pessoas com desprezo quando acha que elas não importam e, depois, ser charmosa e gentil com aqueles que têm riqueza ou status que você deseja cultivar, esclareceu Richard. Eu inventei desculpas para o seu comportamento e limpei a bagunça que você criou com sua arrogância e crueldade, mas cansei desse padrão de permissão que finalmente reconheci como um aspecto fundamental do seu caráter, em vez de meros lapsos ocasionais de julgamento que podem ser ignorados ou perdoados sem abordar problemas mais profundos. Vou me mudar para um hotel hoje à noite e discutiremos com advogados como proceder com a separação.
Seu anúncio foi feito com uma firmeza que deixou claro que ele havia ultrapassado o ponto de negociação ou reconciliação por meio de promessas que Margaret poderia fazer sobre a mudança de comportamento que ela havia demonstrado repetidamente ao longo do casamento, sem qualquer modificação sustentada. Apesar de conversas anteriores sobre sua necessidade de ser mais gentil e atenciosa com as pessoas, independentemente de sua condição social. Mas e quanto ao baile de gala desta noite? Devemos comparecer juntos e as pessoas farão perguntas se você não estiver lá ou se chegarmos separados, objetou Margaret, concentrando-se no constrangimento social causado pela ausência de Richard, em vez de abordar a substância de suas críticas sobre seu caráter ou a tentativa de reparar os danos que ela havia causado com o tratamento dado ao Dr. Shen. Não me importo com o baile ou com o que as pessoas vão pensar, respondeu Richard. Estou muito mais preocupado em ser cúmplice de um comportamento que considero moralmente repugnante do que em manter as aparências em benefício de um círculo social que parece valorizar riqueza e status acima da decência humana básica. Você pode comparecer sozinha e explicar minha ausência como quiser, mas não estarei lá fingindo que nosso casamento está bem quando finalmente reconheci que ele se baseia em valores que não compartilho e em comportamentos que não posso continuar a apoiar com minha presença e meu silêncio. Ele se virou para o Dr. Shen com uma expressão de desculpas. Mais uma vez, sinto muito pelo que você passou hoje. Você merecia um tratamento muito melhor, e espero que este incidente não a impeça de aceitar o merecido reconhecimento no evento desta noite. Providenciei que a boutique agilizasse os ajustes em qualquer vestido que você escolher e o entregasse esta tarde com meus cumprimentos, e farei uma doação de $1 milhão ao hospital em seu nome como um pequeno gesto de desculpas e reconhecimento pelo trabalho notável que você realiza salvando vidas de crianças. A história da destruição do vestido do Dr. Shen por Margaret e da subsequente decisão de Richard de deixar a esposa espalhou-se rapidamente pelo círculo social deles, gerando intenso debate sobre se a resposta de Richard foi uma posição admiravelmente baseada em princípios contra o classismo da esposa ou uma punição desnecessariamente severa que destruiu o casamento por causa de um único incidente que não justificava consequências tão extremas. Acho que Richard exagerou, honestamente, comentou uma amiga de Margaret durante o brunch pós-gala, onde a ausência dramática de Margaret e a presença de Richard sem ela foram o principal tópico de especulação e fofoca. Sim, o comportamento de Margaret foi inapropriado, mas todos cometem erros, e o fato de o marido tê-la abandonado publicamente por um erro de julgamento parece cruel, visto que ela o apoiou durante anos na construção do negócio dele, quando poderia estar se concentrando em sua própria carreira. A defesa de Margaret revelou como facilitadores em seu círculo social normalizaram seu comportamento ao longo de anos desculpando ou minimizando seu tratamento aos outros como meros caprichos de personalidade, em vez de graves falhas de caráter que mereciam confronto e consequências. Discordo. Acho que a decisão de Richard demonstrou uma integridade rara entre homens ricos que costumam proteger suas esposas, independentemente de quão mal se comportem, rebateu outro convidado que testemunhou o comportamento de Margaret em relação ao Dr. Shen e que ficou perturbado com a crueldade casual que revelava atitudes repugnantes sobre classe e valor humano. Margaret não cometeu apenas um erro inocente, ela destruiu deliberadamente um vestido caro para impedir que uma mulher que ela havia considerado indigna comparecesse ao evento, e só se sentiu envergonhada quando descobriu que sua vítima era, na verdade, uma cirurgiã renomada, em vez de se sentir envergonhada por suas ações, independentemente de quem fossem. Isso não é um incidente isolado, é sintoma de uma visão de mundo profundamente problemática que trata as pessoas como descartáveis quando elas não atendem a padrões arbitrários de importância. O debate capturou tensões mais amplas sobre a responsabilização de pessoas privilegiadas, cuja riqueza e status frequentemente as protegiam das consequências de comportamentos considerados inaceitáveis por qualquer pessoa com menos poder social, e sobre se os relacionamentos pessoais deveriam sobreviver a divergências fundamentais sobre valores que se manifestavam no tratamento dispensado aos outros. Richard manteve sua decisão de se separar de Margaret, apesar da pressão de amigos em comum e colegas de trabalho, que o encorajaram a reconsiderar a escolha, que seria financeiramente custosa.
visto que o divórcio exigiria a divisão de bens substanciais que haviam acumulado durante 20 anos de casamento e que romperia as redes sociais e os relacionamentos familiares que se desenvolveram em torno da vida conjugal. Sei que deixar Margarete cria complicações e custos, mas ficar exigiria que eu comprometesse valores que decidi serem mais importantes do que considerações financeiras ou conveniência social, explicou Richard a um amigo que questionou a sensatez do divórcio. Finalmente reconheci que cada dia que permaneci casada com alguém cujo tratamento aos outros contradizia os princípios que afirmo defender me tornava cúmplice na perpetuação de atitudes e comportamentos que considero moralmente questionáveis. Terminar o casamento não é uma punição para Margarete, é o reconhecimento de que nos tornamos pessoas incompatíveis, cujos valores divergiram a ponto de permanecermos juntos exigir que um de nós comprometesse fundamentalmente nossas crenças fundamentais, e decidi que não estou disposta a ser uma pessoa que faz concessões nessa questão. Enquanto isso, Margarete lutava contra as consequências sociais e emocionais de um incidente que a expôs ao julgamento público e resultou na perda do casamento que ela considerava natural, apesar dos inúmeros sinais de alerta de que a paciência de Richard com seu comportamento era limitada. Não entendo por que todos agem como se eu fosse um monstro quando tudo o que fiz foi me enganar sobre a identidade de alguém, reclamou Margarete ao terapeuta que começara a consultar com relutância depois que a partida de Richard a forçou a confrontar a possibilidade de seus padrões de comportamento serem mais problemáticos do que ela havia reconhecido anteriormente. Sim, eu estava errada sobre a doutora Shane e me arrependo de ter destruído o vestido dela, mas isso realmente significa que mereço perder meu casamento e minha posição social por causa de um único incidente em que julguei mal a situação. Sua contínua caracterização do incidente como um erro isolado, em vez de um reflexo de questões de caráter mais amplas, revelou resistência a um autoexame genuíno que exigiria admitir que seu complexo de superioridade e a crueldade casual com pessoas que ela considerava inferiores haviam sido problemas constantes ao longo de sua vida adulta, e não um lapso anômalo que poderia ser atribuído a estresse ou mal-entendidos. Margarete, acho que a questão não é exatamente um incidente isolado, mas sim um padrão de comportamento que esse incidente expôs e que aparentemente perturbou seu marido por anos antes de finalmente chegar ao ponto de ruptura, desafiou a terapeuta gentilmente. Pelo que você descreveu, esta não foi a primeira vez que você tratou prestadores de serviços ou pessoas que você considerava de status inferior com desrespeito ou desprezo. Foi apenas a primeira vez que houve consequências significativas para um comportamento que você conseguiu manter porque seu marido e seu círculo social o permitiram por meio do silêncio ou da disposição de inventar desculpas, em vez de desafiá-la a analisar por que se sente no direito de julgar e maltratar as pessoas com base em sua aparência ou suposto status social. O trabalho terapêutico realizado por Margarete nos meses seguintes revelou inseguranças profundas sobre seu próprio valor, que ela tentava administrar estabelecendo hierarquias nas quais se sentia superior aos outros, mesmo sentindo-se inadequada em comparação com pessoas que considerava superiores a ela na hierarquia social, internalizadas como realidade objetiva e não como um sistema construído que servia para manter as diferenças de poder entre as classes. Acho que estive tão focada em manter minha posição na hierarquia social e em menosprezar as pessoas às quais me sentia superior, que perdi de vista a decência e a humanidade básicas que deveriam nortear a maneira como tratamos todas as pessoas, independentemente de suas circunstâncias, Margarete finalmente reconheceu, após meses de terapia que a haviam superado racionalizações defensivas que lhe permitiam justificar seu comportamento. Tenho vergonha de como agi e da pessoa que me tornei quando deixei a ansiedade e a insegurança de status controlarem minhas interações com os outros. Não posso desfazer o dano que causei ao Dr. Shane ou ao meu casamento, mas quero trabalhar para me tornar uma pessoa cuja autoestima não dependa de menosprezar os outros ou de manter hierarquias artificiais que exigem tratar as pessoas com crueldade para preservar meu senso de importância. Seu avanço representou o início de uma mudança genuína, em vez de uma transformação completa, e a terapeuta enfatizou que modificar padrões profundamente arraigados exigiria esforço contínuo e vigilância contínua, em vez de esperar que a percepção, por si só, impedisse o retorno a hábitos confortáveis quando ela se sentisse ameaçada ou insegura. A doutora Shane aceitou graciosamente o pedido de desculpas de Richard e sua substancial doação ao hospital,
e compareceu à festa de gala onde recebeu o reconhecimento por suas inovações médicas e sua filantropia, usando um elegante vestido que a boutique havia expedido especificamente para substituir o vestido que Margaret havia destruído. No início, fiquei muito irritada com a forma como fui tratada naquela boutique, refletiu a doutora Chen durante o discurso de agradecimento, mas passei a encarar o incidente como um momento de aprendizado sobre como fazemos suposições sobre o valor das pessoas com base em características superficiais, como roupas ou aparência, em vez de em seu caráter ou contribuições reais. Espero que minha experiência incentive outras pessoas a examinarem seus próprios preconceitos e a tratarem todas as pessoas com respeito e dignidade, independentemente de parecerem atender aos critérios convencionais de status ou importância, porque nunca se sabe com quem realmente se está lidando quando se faz julgamentos precipitados com base na aparência externa, em vez de dedicar tempo para ver as pessoas como seres humanos plenos que merecem cortesia. Sua resposta gentil ao incidente que poderia ter sido resolvido de forma vingativa demonstrou maturidade e sabedoria que contrastavam fortemente com a crueldade impulsiva de Margaret, e sua abordagem da situação como uma oportunidade para um aprendizado social mais amplo, em vez de uma queixa pessoal que exigia retribuição, inspirou os membros da audiência a considerarem seu próprio comportamento e suposições sobre quem merecia respeito. O divórcio de Richard e Margaret foi finalizado 18 meses após o incidente da boutique, com um acordo que foi financeiramente doloroso para ambas as partes, mas que representou o compromisso de Richard em levar adiante a decisão que havia tomado sobre o fim do casamento, que se tornou insustentável depois que ele reconheceu a incompatibilidade fundamental de seus valores. Não me arrependo de ter deixado Margaret, apesar dos custos e complicações, porque ficar com ela exigiria sacrificar a integridade que decidi ser mais importante do que bens financeiros ou conveniência social, disse Richard a um amigo durante uma conversa sobre sua vida pós-divórcio. Na verdade, sou mais feliz sozinho do que era no casamento, onde tinha que constantemente administrar ou inventar desculpas para comportamentos que achava cada vez mais difícil de tolerar à medida que me tornava mais consciente de como minha riqueza e status me isolavam de ter que confrontar minha própria cumplicidade em sistemas que desvalorizam as pessoas com base em hierarquias arbitrárias. O tratamento que Margaret deu ao Dr. Chen foi um catalisador que me forçou a reconhecer o que eu vinha evitando há anos. Embora o divórcio tenha sido doloroso, foi um passo necessário para viver de forma mais consistente com os valores que quero que guiem minha vida daqui para frente. Sua reflexão captou como confrontar o comportamento do parceiro levou a uma análise mais ampla de suas próprias escolhas e responsabilidades, que iam além de simplesmente deixar um casamento problemático, para considerar como ele queria usar seus anos restantes e seus recursos substanciais de maneiras que contribuíssem para uma sociedade mais justa, em vez de simplesmente perpetuar sistemas que o beneficiaram enquanto marginalizavam outros. Anos depois, Margaret progrediu genuinamente na terapia e começou a trabalhar como voluntária em organizações que atendem comunidades de baixa renda, onde conheceu pessoas cujas vidas não tinham nada a ver com os privilégios que ela sempre conhecera, mas cuja humanidade e dignidade ela aprendeu a reconhecer e respeitar, em vez de descartá-las como inferiores ou indignas de consideração. Trabalhar com pessoas de diferentes origens tem sido uma experiência de aprendizado e humildade sobre minha ignorância e meus preconceitos, compartilhou Margaret durante uma entrevista sobre sua transformação. Passei 53 anos pensando que era melhor do que a maioria das pessoas por ter dinheiro e status social, e levei anos de trabalho árduo para desaprender atitudes que foram moldadas pela posição de classe que herdei, em vez de merecê-la. Não posso desfazer o mal que causei às pessoas que maltratei ao longo de décadas de comportamento arrogante, mas posso tentar me tornar uma pessoa que usa os privilégios de forma mais responsável e que trata todas as pessoas com o respeito que merecem. Como seres humanos, em vez de condicionar seu valor à conformidade com meus padrões superficiais de importância. É um trabalho contínuo, e não uma transformação completa, mas estou comprometido com o crescimento contínuo, mesmo que isso exija vigilância constante contra a reversão a padrões confortáveis de julgamento que parecem naturais depois de uma vida inteira praticando-os.